Quando a gente passa a falar agora de educação nos Estados Unidos e colocando Donald Trump na pauta, a gente tem que colocar a questão financeira, porque ele entrou em rota de colisão com muitas das universidades tradicionais dos Estados Unidos. Harvard foi uma das últimas vítimas, porque ele impôs alguma série de restrições para depois garantir um financiamento estatal para essas grandes universidades. A gente falou bastante de Harvard. E agora, o curioso é que, olhando um pouco mais para o macro, entra a China nesse contexto. Este embate de Estados Unidos e China tem muito além da guerra tarifária, se a gente olhar para as entrelinhas desse choque de gigantes. Vamos começar a olhar aqui essa nossa arte gráfica, primeiro para um editorial, uma matéria de opinião do site da MSNBC dos Estados Unidos, que é uma das empresas que compõe o grupo a qual a CNBC também está inserido aqui. Tem um original, a tradução é mais ou menos o seguinte, do título: o Departamento de Educação de Linda McMahon, que é a secretária de Educação dos Estados Unidos, aqui nós chamaríamos de ministra da Educação, é apenas uma agência de cobrança de empréstimos glorificada. Nesse sentido aqui, que tem o apoio do presidente, que, segundo este artigo de opinião da MSNBC dos Estados Unidos, a gestão Trump tem trocado, então, as funções de Departamento de Educação para uma agência de cobrança. E o texto aqui, eu fiz um recorte para chamar a atenção. Trump suspendeu as cobranças de empréstimos estudantis durante a pandemia de Covid-19 e agora ele está fazendo os mutuários, os devedores, os universitários, pagarem novamente essas dívidas. Biden fez campanha pelo perdão dos empréstimos estudantis, em especial os universitários. De acordo com uma estimativa publicada no mês passado pelo Federal Reserve de Nova York, cerca de 9,7 milhões de mutuários, de devedores estudantis, estão com as suas contas atrasadas. Agora, isso vai muito além da finança. A gente tem que colocar esta situação dentro de quanto custa um diploma nos Estados Unidos, o curso universitário. A próxima tela, ela mostra justamente o tamanho o quanto isso pesa no bolso do americano médio. Tá aqui, olha, a dívida total de empréstimos estudantis de acordo com a renda pessoal de cada estudante. Entre 2006, era mais baixo, 4,6% da renda pessoal do americano era comprometida com a dívida estudantil, chegou ali nos anos de 2018 a quase 9%, e aqui tem uma queda de 7,1%. Só que esses dados não podem chegar à conclusão, a gente não pode concluir olhando para este gráfico que, então ficou mais barato, porque aqui menos dinheiro do americano está comprometido com a educação. Não é isso. É que este gráfico é uma média. Isto significa que menos pessoas estão pedindo empréstimo universitário para estudar num nível superior com medo do endividamento. Esta é a leitura desse gráfico, que fica mais claro na próxima tela, que a gente vai olhar o tamanho federal do endividamento nos Estados Unidos. Perdão, essa é a próxima. Aqui é o total de empréstimos estudantis. Então, que chega a um pico no começo da década, entre 2011 e 2012, e agora cai a quantidade, então, de pessoas que pedem esses empréstimos. São menos pessoas, então, que tentam o curso universitário. Agora sim, se a gente avançar para a próxima, a gente vai entender o tamanho do endividamento dentro dos Estados Unidos. Hoje é quase 2 trilhões de dólares que milhões de americanos devem ou a bancos públicos, privados, ou a iniciativa pública e privada nos Estados Unidos. Agora, se a gente avançar um pouquinho, eu vou colocar agora a China na pauta para fazer mais sentido. Eu vou pedir a próxima arte aqui, por favor, da gente ver exatamente como fica a comparação entre China e Estados Unidos na quantidade de quanto custa para cada estudante em cada país. Aqui a gente tem a China,
que em 2023, esses dados são similares a 2023, o governo chinês dedicou quase 13 bilhões de dólares para beneficiar 31 milhões de estudantes de nível superior. Os bancos deram quase outros 10 bilhões, fazendo a soma 22 bilhões de dólares, 400 mil, para ajuda aos universitários. Se a gente pegar um cálculo que um diploma universitário na China, em média, vai custar para cada estudante algo em torno de 50.700 dólares, este valor beneficiaria 442 mil estudantes, fazendo uma soma, uma divisão simples, apenas para a gente chegar numa média. Em 2023, os Estados Unidos, 99 bilhões colocaram para o financiamento estudantil. Só que um diploma dos Estados Unidos custa muito mais caro, mais de 165 mil dólares. Fazendo a mesma divisão, chega-se a 600 mil alunos. A questão que eu quero agora unir todos os pontos é que esta política de Donald Trump, e é justamente o artigo crítico que a gente viu da MSNBC, falando que quanto mais difícil fica para os estudantes conseguirem esse financiamento, menos serão favorecidos nos Estados Unidos, ao passo em que a China, que claro, é muito mais populosa, mas cada vez mais coloca esses benefícios, então em algum ponto aqui a médio prazo vai haver uma inversão de mais pessoas na China beneficiadas com relação aos Estados Unidos. E a gente vai ver em algum ponto desse arco de tempo os benefícios de ter um país com mais diplomados do que o outro. Isso vai ter impacto diretamente na economia por meio do desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico. E aí, Nath, a gente vê que os pontos acabam todos se unindo, né? No final, a educação é a base de tudo. Exatamente. E muito interessante esse olhar lá para frente, né? Para o que se vai colher, né? A partir do que está plantando agora. Obrigada, Favale. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Até daqui a pouquinho. Até já.